Olá, eu sou Bruna Potrich, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O recorte que eu trouxe para apresentar hoje sobre a minha pesquisa está denominado Performance e Transversalidade, uma poética das relações de gênero na cultura gaúcha. O meu trabalho tem orientação e coautoria da professora doutora Gisela Reis Biancalana. Esse trabalho é um trabalho de proposição transversal, que busca questionar as relações de gênero no contexto do tradicionalismo gaúcho, né? Então, ele é um trabalho em arte contemporânea, performance arte, que atravessa, então, esses elementos socioculturais do tradicionalismo gaúcho e questiona, então, as relações de gênero e de poder nesse contexto. A minha pesquisa ela tem como objetivo criar uma poética em performance arte, então permeada por esses elementos da cultura tradicionalista gaúcha, especialmente pelas relações de gênero e de poder. E quando eu falo em cultura gaúcha, eu não estou me referindo a um sentido amplo, e sim eu me refiro ao movimento tradicionalista gaúcho, ou como a gente denomina, MTG, né? Que é um movimento organizado do tradicionalismo gaúcho. Então ele difere um pouquinho da cultura no sentido amplo, né? Ela é uma pesquisa de campo e autoetnográfica, porque por vários anos eu estive inserida nesse contexto, então ela parte de necessidades de questionar e de refletir. Então, presente no movimento, às vezes a gente deixa algumas questões passarem despercebidas. E quando eu tive contato, então, com os estudos de gênero, eu comecei a questionar alguns comportamentos dentro desse ambiente. Então, por isso, se dá toda essa pesquisa em elementos da cultura gaúcha e as relações de gênero e de poder. E é importante frisar, então, que é uma pesquisa em desenvolvimento. Eu entrei no curso de mestrado no início de 2020, então ela está ainda em desenvolvimento. A arte contemporânea, ela vai apresentar suas especificidades, assim como outros momentos e outros períodos da história da arte. E uma dessas especificidades que eu encontrei e que eu identifico o meu trabalho é a transversalidade. Essa transversalidade, ela está presente nas práticas e nos fazeres dos artistas de hoje, né? E aí, para argumentar e para justificar essa escolha, eu vou trazendo alguns autores no decorrer da minha apresentação. E um deles é o Bas Baum. Ele vai falar que produzir arte hoje é operar com os vetores de um campo ampliado. Então, eu acredito que isso justifique e afirme esse contexto transversal da arte contemporânea. E, então, a pesquisa, ela busca articular diálogos nos entrecruzamentos dessas intersecções das diferentes áreas do conhecimento, né? Então, eu vou trazer elementos da cultura gaúcha, eu vou me utilizar de uma metodologia que ela não é própria do campo das artes, eu vou falar das relações de gênero. Então, tudo isso busca articular um diálogo que é único e singular. E esses atravessamentos, eles também vão repercutir no corpo em estado de arte. Então, o corpo atravessado por todas essas questões, ele vai produzir performances artes para questionar e refletir essas questões que estão sendo postas nessa pesquisa. E aí, o encontro desse campo ampliado, eu acredito que a performance arte, ela pode ser um lugar possível para experimentação, justamente por conta das fronteiras borradas, dessa maleabilidade que ela tem. Então, eu acredito na potência dela como um lugar de experimentação para esses fazeres e essas práticas do corpo. E aí, Agra, então, vai apontar que a própria denominação performance é atravessada de múltiplos sentidos, né? E aí a gente percebe que o termo, a palavra performance, ele pode ser usado em diversos contextos para designar diversas coisas diferentes. E então isso aponta e mostra que a performance ela é realmente muito maleável, desde o seu sentido do termo performance até a manifestação artística performance arte. E a arte contemporânea, a performance e a transversalidade, na minha pesquisa, elas caminham juntas, elas se atravessam, se sobrepõem, se afetam,
e se contaminam, a fim de formar, então, um diálogo e um trânsito singular entre todas essas questões que estão sendo ditas. E aí eu vou assumir, então, os cruzamentos desses campos de conhecimento. Vou me propor a assumir essa transversalidade que eu acho que é tão rica e potente, né, dos fazeres e das práticas contemporâneas. E eu vou ocupar, então, elementos da cultura gaúcha, né, como já dito, e do movimento tradicionalista gaúcho e as instituições que a eles são filiadas, né? E a criação poética, então, as performances, elas vão ser construídas a partir da condição da mulher nesse contexto, que merece algumas provocativas. Então, convivendo nesse contexto do tradicionalismo gaúcho durante muito tempo, algumas questões elas podem ser refletidas e repensadas. E aí, então, a autoetnografia, ela vem não como um auto egocêntrico, né? Mas no sentido de impulsionar esse discurso e essa reflexão em direção aos demais, em direção a outros discursos que também possam contribuir e aumentar, né, essa discussão que está sendo feita. E aí, então, falar de gênero implica em falar num contexto bastante amplo. Quando a gente fala de gênero, a gente vai ter as pesquisas LGBT, as pesquisas queer, mas nesse momento eu vou falar do tradicionalismo gaúcho, onde a polaridade gritante dentro do contexto é o homem e a mulher. Então, sabendo que é um estudo amplo, nesse contexto eu vou me propor a falar sobre essas duas polaridades, homem e mulher, tá? E aí, então, a Scott vai dizer que gênero é definido pelas origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. E eu concordo com isso. Então, eu já trouxe essa autora justamente para pensar que gênero é essa identidade que se define pelas origens sociais. E aí eu vou trazer também a Grossi quando ela fala do papel de gênero, que é outro momento importante a ser frisado e ser estudado dentro da minha pesquisa. E o papel de gênero para Grossi é tudo aquilo que é associado ao sexo biológico, fêmea ou macho, em determinada cultura. Então, falar sobre gênero implica também falar das relações de poder, né, que são estabelecidas dentro desse contexto. Esse contexto do tradicionalismo gaúcho, ele é um contexto colonizado, né, de uma cultura colonizada. Então, quando a gente fala do papel de gênero, né, a gente está falando de uma formação sociocultural onde os indivíduos são classificados de acordo com o papel que eles exercem. Então, vai existir uma dominação do homem sobre a mulher no contexto do tradicionalismo gaúcho. E aí eu vou me deter a investigar essas relações de poder. É importante dizer também que quando a gente fala das relações de poder, a gente lembra de um autor, né, que é bem importante, que é o Foucault, sabendo que ele tem estudos nesse sentido. Eu não consegui ainda aprofundar a pesquisa, porque ela é uma pesquisa em fase de desenvolvimento, mas é um autor que futuramente eu pretendo aprofundar para trabalhar a questão das relações de poder no meu trabalho. E aí, atravessada por essas várias referências no corpo em estado de arte, a pesquisa ela vai buscar, então, jogar com algumas nomenclaturas que são próprias do tradicionalismo. No tradicionalismo, a nomenclatura prenda é usada para definir a mulher. E vai ter várias outras nomenclaturas que são muito próprias do tradicionalismo gaúcho. A prenda é a mulher gaúcha, né? E nesse trabalho eu vou buscar levar para ateliê os significados dessa nomenclatura prenda, né? No significado original da palavra, prenda quer dizer presente de valor, um mimo de valor, né? Então, para o ateliê foi levado alguns elementos, né? Então, uma grande caixa de presente, embrulhos de presente, laços, fitas, roupas de prenda. E ainda ela é uma performance em construção.
mas a ideia sempre é refletir esse valor da mulher, esse papel de enfeite, esse papel de propriedade da mulher como troféu. Então, a intenção da performance, ela não é reforçar, né, essa ideia de que a mulher é um presente de valor, mas sim jogar com esses sentidos, ver o que disso pode surgir, né? Então, de acordo com a situação da pandemia, ainda nenhuma das performances foi apresentadas, né? A intenção inicial era apresentar as performances nos eventos do tradicionalismo gaúcho, mas por conta de toda a pandemia, essa questão está sendo repensada, né? Mas a gente percebe que no contexto do tradicionalismo gaúcho, a mulher ela ainda é vislumbrada como um ser delicado e que precisa ser cortejado. Por que eu falo isso? Porque vários dos comportamentos contidos no tradicionalismo gaúcho levam a gente a perceber isso, como, por exemplo, além da própria nomenclatura prenda, as danças onde os homens sapateiam, eles são fortes, eles são viris, para conquistar uma mulher. Então, isso bota ela nesse lugar de sensível, de delicada, né? E a intenção é investir justamente na potência da performance para questionar esses lugares onde a mulher é sempre delicada. Apesar da mulher ter conquistado muitos espaços na sociedade e no tradicionalismo gaúcho, ainda existem posturas que estão cristalizadas e que precisam ser refletidas. E esse embate com o mundo, então, é o que interessa a pesquisa, né? É esse contato, esse confronto do corpo, da performance com o mundo. E a performance, ela traz essa possibilidade de impulsionar esses diálogos transversais, né? Produzindo, assim, discursos que são singulares dessa pesquisa, que são somente dessa pesquisa. E isso no sentido de tentar despertar olhares sensíveis e reflexivos, né? Diante dessa multiplicidade que a gente vem vivendo, desses cruzamentos que a gente vem vivendo. Então, acredito que seria isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e agora eu vou passar as referências da minha pesquisa.